Olha, eu quero dizer para vocês que três coisas estão me incomodando muito nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. A primeira delas é uma coisa pessoal. Eu estou há um ano com dores terríveis nos tendões dos ombros aqui. Já consultei uns 10 médicos, já tomei 500 remédios, já fiz fisioterapia. Uma chinesa quase me matou ao me crucificar. Bem aqui. E nada, né? Bom, mas, enfim. Quais são as outras duas questões que estão me tirando o bom humor nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017? A primeira delas é esse cheiro que está no ar aí de que as coisas estão, diria assim, com um certo fedor de acordos espúrios em relação à Lava Jato. E a segunda questão? A segunda questão é essa polêmica cáustica, horrível, de mau gosto que está cercando esse episódio da morte da Marisa Letícia. Bom, vamos por partes, como dizia Jack, o Estripador. A primeira questão, não aquela pessoa minha, não. Essa questão de novo, do acordão aí em relação à Lava Jato. Por que as pessoas estão... eu já recebi dezenas de mensagens sobre isso no WhatsApp, por e-mail. Por que as pessoas estão intranquilas, eu diria até indignadas, em relação a esse ambiente perturbador que está cercando essa questão da Lava Jato novamente nesse momento? Há cheiro sim de um acordão no ar. Eu dou apenas dois indícios para vocês das razões que fazem com que as pessoas realmente fiquem preocupadas aí, né? Quais são esses dois indícios? O primeiro foi a maneira com que ocorreu a escolha do ministro Luiz Edson Fachin para relator da Lava Jato no lugar de Teori Zavascki. Quem ouviu o meu último comentário aqui, um dia antes da escolha, percebeu claramente que eu já tinha certeza de que seria o Luiz Fachin. E disse aqui quais eram as razões. Então, não dá para esquecer que o Fachin, como a maioria quase esmagadora do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos ministros foram nomeados por Lula e pela Dilma. E foram nomeados pela identidade que todos eles possuíam, se é que não possuem ainda, com o PT e as suas causas, né? Agora, nessa sexta-feira, mesmo está rolando nas redes sociais aí o discurso que o Fachin fez na Universidade Federal do Paraná, um pouco antes de ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal, defendendo ali o PT com todas as letras. Estava enfurecido o Fachin ali naquele momento. Então, primeiro, isso, né? Esse acontecimento. O segundo acontecimento é uma coisa assim mais recente também, delicada, que é essa ida do presidente Temer a São Paulo para o velório. Sei que pode se falar em velório, porque ela nem estava morta, pelo menos não estava declarada morta. A Marisa Letícia não estava nem declarada morta, e o marido estava recebendo ali pêsame de todo mundo. Quer dizer, ela só ia ser declarada morta muito depois. É uma coisa assim, eu nunca vi nada parecido com isso, né? Como é que um marido começa a receber pêsames das mais altas autoridades do país, enquanto a mulher ainda não foi sequer declarada morta? Ah, não, mas já tinha ocorrido morte cerebral? Sim, mas a própria junta médica tinha dito que tinha que esperar 18 horas para poder fazer a declaração. Bom, e ali, vazaram algumas informações a respeito da conversa que teve o presidente Temer que aliás foi muito ofendido na entrada do Hospital Sírio-Libanês. Acho que ele já esperava isso, né? Aquela turma que estava ali na frente do Hospital Sírio-Libanês, aqueles lulopetistas ali, chamaram o Temer de golpista, quando eles sabem muito bem que os líderes deles eram golpistas.
chamaram o Temer de ladrão, quando ele sabe muito bem que os líderes deles são ladrões, a maioria dos quais já está na cadeia, inclusive outros em vez de serem enviados para lá. Bom, nesse diálogo do Temer com o Lula, o que publicou a mídia foi de que o Lula ali teria se colocado à disposição do Temer para conversar, né? Se a gente, quando se dispõe a conversar, é porque é contra nós, né? Então esse é outro sinal. Bom, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar exatamente numa avaliação que eu quero fazer para vocês aí a respeito do que pode acontecer. Eu sei, muita gente está assim preocupada em casa, nos seus escritórios, nos seus afazeres, estão se perguntando, mas espera aí, mas já não está tudo dominado aí? O governo federal, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, as grandes elites empresariais, principalmente os empreiteiros, isso já não está tudo. Olha, eu não sou tão pessimista em relação a isso. Eu acho que desde a Constituição de 88 para cá, ocorreram algumas mudanças do ponto de vista institucional, no âmbito do Estado Democrático de Direito, ocorreram algumas mudanças que devem nos deixar mais esperançosos, né? Eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo à emergência de julgadores de primeiro e segundo grau, né? Juízes federais, juízes estaduais, desembargadores federais, desembargadores estaduais, todos homens de carreira, concursados, jovens. Nenhum deles sob a dependência das decisões políticas capazes de interferir nas suas oitivas, nas suas avaliações e nos seus julgamentos. Então, esse é o primeiro aspecto animador, né? Isso antes da Constituição de 88 não era assim, não. Agora é. Agora é. Está se vendo que é. Não é só o Moro, não. A pessoa diz, mas é só o Sérgio Moro. Não é, não. Vocês estão vendo aí como é que está atuando o juiz Bretas, Márcio Bretas, no Rio de Janeiro, com o pessoal do Sérgio Cabral. E outros juízes federais, inclusive em vários locais do Brasil. E a outra é a emergência do Ministério Público, que na prática, na minha avaliação, se transformou num quarto poder. Na prática é um quarto poder. São os procuradores federais e estaduais, que também não tem interferência política ali que possa balizar o trabalho que eles estão fazendo. Jovens também, muito jovens. Olha o pessoal lá do Dallagnol, no Paraná, da Lava Jato. Muita gente me diz, Poliba, inclui aí também os delegados federais. De uma certa forma, sim, os delegados federais. De uma certa forma, sim. Mas não com a autonomia jurisdicional do juiz de primeiro e segundo grau e dos procuradores e promotores. Então, senhores, se o andar de cima está se movimentando de novo, e nós vamos saber isso em seguida, na prática, né? Porque até agora é só desconfiança. Mas se isso está ocorrendo, e eu suponho que está novamente ocorrendo, eu tenho elementos para achar isso, né? E talvez esse pessoal aí a que eu me referi, né, da Justiça Federal, e primeira e segunda instâncias, e do Ministério Público, talvez, junto com boa parte da mídia que interessa e da opinião pública, posso levar adiante sim essa limpeza ética, moral, legal que está ocorrendo no Brasil, né? Nós temos que ficar realmente vigilantes aqui, né? Bom, a segunda questão é aquela questão da polêmica envolvendo aí essas ásperas discussões a respeito
das críticas feitas a Marisa Letícia, né? Tem muita gente que está condenando declarações pesadas que estão sendo feitas nas redes sociais contra a Marisa Letícia, achando que isso é o fim do mundo. Eu já passei por situações parecidas com essa muitas vezes no passado, já vi isso aí acontecer muitas vezes. E é um erro encarar isso tudo aí como uma questão pessoal, porque na verdade é uma questão política, ideológica, ética, moral. Não tem nada de pessoal nisso aí. É um erro supor isso aí, porque não é. Essa polêmica envolve uma personalidade política importante do Partido dos Trabalhadores que ajudou decisivamente a formar essa organização criminosa em que se transformou o PT. E que estava, essa personagem, sob investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e em vias de ir a julgamento, inclusive, na Justiça Federal. É isso aí. Eu não sou daqueles que acham que a morte absolve todos os pecados e transforma bandidos em heróis. Não sou. E não acho isso correto, inclusive. Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui só daqui a 15 dias, porque a partir de amanhã, sábado, dia 4, vou pegar uns 15 dias de férias aí, porque também eu não sou de ferro, né? Aconselho vocês a fazer o mesmo, hein? Quem não descansou ainda, vai tratar de descansar enquanto é tempo. Tem muito tempo depois, eternamente, para descansar, né? Mas agora a gente também precisa. Senão vai abreviar tudo. Até lá!